Olá, hoje a gente vai resolver essa questão e eu vou dar uma lidinha nela. Na escala termométrica X, ao nível do mar, a temperatura do gelo fundente é de menos 20 graus X e a temperatura de ebulição da água é de 80 graus X. Determine a temperatura na escala Celsius, que corresponde a 0x. Ok, então vamos lá. Ele dá uma escala, né, que ele chama de X, e fala que a temperatura do gelo fundente é de menos 20 graus X e da ebulição da água é de 80 graus X. E ele quer saber qual a temperatura, deixa eu virar aqui, ó, em graus Celsius, vai corresponder a 0 graus X. Então, qual temperatura em graus Celsius vai ser a mesma coisa de falar que está que está a 0 graus X. Então, para começar, a gente vai fazer as duas escalas, né? A escala X e a escala graus Celsius. Deixa eu colocar aqui, ó. Escala X e escala graus Celsius, certo? Ele fala que a temperatura do gelo fundente é menos 20 graus X, então aqui a gente vai colocar menos 20 graus X. E aqui, né, que é da ebulição da água, 80 graus X. Isso tudo na escala X. Na escala Celsius a gente já sabe, né, como conhecimentos gerais, que é 0 graus Celsius do gelo e a ebulição é em 100 graus Celsius. Isso na escala de graus Celsius. Ok, a gente montou agora a escala e agora a gente vai fazer a fórmula, né, pra gente conseguir substituir o 0 graus X e encontrar o valor. Então, o que a gente vai fazer? Para fazer a fórmula, a gente faz assim, ó. O do meio menos o de baixo e depois o de cima menos o de baixo. Vou explicar melhor. Do meio menos o de baixo vai ficar x menos, aqui já tem um menos, então vai ficar parênteses menos 20. Por quê? É o do meio menos o de baixo. Só que como já tem um menos, a gente tem que colocar esse menos. Então, a gente coloca entre parênteses menos 20. Ok. Dividido pelo todo, que seria o de cima menos o último, né? Esse é o do meio menos o último e o primeiro menos o último. 80 menos 20, vai ficar 80 menos, abre parênteses de novo, menos 20, por causa que esse sinal é negativo. A gente vai para a escala de graus Celsius, que vai ficar o do meio menos o último, que é graus Celsius menos 0, dividido o de cima menos o último, que vai ficar 100 menos 0. Ok, a gente pode arrumar, né? Então, vamos dar uma organizadinha. Com matemática básica, a gente sabe que menos com menos é mais, né? Então, a gente vai fazer isso. Vai ficar x mais 20 dividido por 80 mais 20. Igual graus Celsius menos 0 é graus Celsius, 100 menos 0 é 100. Ok, ainda dá para arrumar mais, né? Então, vamos arrumar mais, que tem essa soma aqui pra gente fazer. X mais 20, para aqui que não dá pra arrumar mais, dividido por quanto? 80 mais 20, que é igual a 100. Igual a graus Celsius dividido por 100, né? Que também não dá pra arrumar mais. O que a gente pode fazer aqui? Deixa eu puxar uma setinha. A gente pode, né, dividir os dois 100 por 100 por um número que vai dividir os dois valores, né? A gente tem que dividir os dois, deixar ele num número que seja divisível o máximo que puder dividir pelo mesmo valor. Como a gente deu a sorte dos dois serem iguais, 100 é dividido por 100, então a gente vai dividir por 100 que vai dar 1, né? Que vai ficar x mais 20 dividido por 1 igual a graus Celsius dividido por 1. Ok, o que a gente descobriu aqui? Aqui a gente descobriu a fórmula
essa é a fórmula para essas duas escalas. E a gente vai usar essa fórmula para descobrir qual valor em graus Celsius corresponde a 0 grau X. Então, a gente vai fazer o quê? Vou copiar aqui a fórmula para vocês de novo. Dá uma olhadinha. Graus Celsius dividido por 1. O que a gente vai fazer? No lugar do X, a gente vai substituir por 0. Porque ele dá o valor de 0. Então, a gente vai substituir por 0 para conseguir descobrir o quê? O grau Celsius. Então, a gente vai fazer o quê? X a gente vai substituir por 0, vai ficar 0 mais 20 dividido por 1, igual a grau Celsius dividido por 1. Vamos descer aqui. Ok. 0 mais 20 é 20, dividido por 1, igual a grau Celsius dividido por 1. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer regra de 3, ou simplesmente lembrar que todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, 20 dividido por 1 é 20, e grau Celsius dividido por 1 é grau Celsius. A gente pode até cortar, que vai ficar o quê? 20 igual a grau Celsius. O que isso quer dizer? O que esse valor nos mostra? Esse valor nos mostra o seguinte, que 0 grau X na escala do grau X é a mesma coisa que 20 graus Celsius na escala de graus Celsius. Então, se falar assim, hoje tá 20 graus Celsius, você pode falar também que tá a mesma coisa que 0 graus Y, nessa escala de graus Y. Então, 0 graus Y é a mesma coisa que 20 graus Celsius. A pergunta é, determine a temperatura em graus Celsius, que corresponde a 0 grau Y. Então, a temperatura em graus Celsius que corresponde a isso é 20 graus Celsius.